Quantas vezes você já perdeu tempo ouvindo conselhos errados? Quantas vezes você já ficou preso em ambientes tóxicos, conversas inúteis, cercado de pessoas que só sugam sua energia, mas nunca te levam para frente? Esse é o primeiro segredo do Salmo. Você precisa blindar sua mente e seu coração do que é inútil. O ser humano que prospera não é aquele que sabe tudo, mas aquele que seleciona o que deixa entrar na sua vida. Sua mente é como um terreno fértil. Se você planta ervas daninhas, vai colher confusão. Se planta sementes de disciplina, riqueza e sabedoria, vai colher abundância. O Salmo 1 está gritando para você dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não perca tempo com quem te puxa para baixo, porque cada minuto gasto com os conselhos errados é um minuto roubado do seu futuro. Quando você decide parar de andar com pessoas que não acreditam em você, que não compartilham seus valores, que não respeitam seus sonhos, você libera espaço para as oportunidades certas entrarem. A disciplina começa exatamente aqui, escolhendo onde você pisa, quem você ouve, com quem você gasta sua energia. Então me responda com sinceridade. Você tem protegido sua mente ou tem deixado qualquer um plantar dentro dela? Porque se a resposta for não, já está aí a explicação de por que sua vida ainda não chegou no nível que poderia. A partir de hoje, isso precisa mudar. Você está pronto para começar a viver com a clareza que gera riqueza? Então fique comigo, porque o Salmo 1 vai te mostrar como começar o seu dia já vencendo, já produtivo, já no caminho da prosperidade. Agora preste muita atenção em mim, porque o segundo segredo do Salmo 1 é ainda mais poderoso. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A verdadeira prosperidade não nasce do acaso, e muito menos da sorte. Ela nasce daquilo que você coloca na sua mente todos os dias. Deixa eu te perguntar, o que tem ocupado os seus pensamentos quando você acorda? É a preocupação com as contas, o medo de não dar certo, ou a ansiedade pelo futuro? Se for isso, agora você entende por que o peso parece nunca sair das suas costas. O Salmo está revelando que o segredo é alimentar sua mente com palavras de vida, com pensamentos que fortalecem, com ideias que expandem. Imagine comigo agora, duas pessoas acordam no mesmo horário. Uma desperta já reclamando, dizendo: mais um dia difícil, eu não aguento mais. A outra, ao abrir os olhos, declara: hoje é o dia que eu vou avançar, hoje eu vou construir, hoje eu vou prosperar. Adivinha qual delas tem mais chance de vencer? É óbvio, porque o que você alimenta dentro de si cedo ou tarde vai se tornar realidade. E aqui está a parte que quase ninguém entende. Meditar não é só repetir palavras, é se envolver com elas até que sua mente acredite. É fechar os olhos e se imaginar vivendo a disciplina, a prosperidade e a abundância que o Salmo 1 promete. Quanto mais você coloca isso na sua mente, mais o seu cérebro entende. É aqui que eu devo ir. É isso que eu devo buscar. Agora eu quero que você reflita comigo. Você tem meditado nas coisas que te fortalecem ou nas coisas que te enfraquecem? Porque o Salmo não está falando em meditar uma vez na semana, mas de dia e de noite. Isso significa consistência. Isso significa criar um ciclo inquebrável de foco e clareza. O segredo é simples, mas transformador. A mente só obedece quando é constantemente treinada. Se você a alimenta de dúvida, você colhe paralisia. Se a alimenta de disciplina e fé, você colhe prosperidade e vitória. Essa é a chave para começar o dia vencendo. Decidir conscientemente no que você vai pensar, no que você vai acreditar e no que você vai colocar sua energia. Você está entendendo o impacto disso? Porque a partir de agora, se você decidir aplicar, sua vida nunca mais será a mesma. O Salmo 1 continua e traz uma das imagens mais grandiosas da Bíblia, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore plantada junto às águas nunca depende da chuva. O mundo pode estar em seca, o deserto pode estar queimando ao redor, mas ela continua forte, verde e frutífera, porque suas raízes estão conectadas à fonte. É exatamente assim que você deve ser. Preste atenção em mim agora. Se sua vida ainda depende das circunstâncias externas para florescer, você sempre será escravo do acaso. Vai sorrir quando tudo vai bem, vai cair quando tudo desmorona. Mas quem está plantado junto às águas, quem se conecta todos os dias com a fonte da sabedoria, da disciplina e da fé, não vive de altos e baixos, vive de constância, de estabilidade, de frutos contínuos. Imagine-se como essa árvore. Suas raízes são seus pensamentos, suas ações,
suas escolhas. Quanto mais profundas elas se firmam na verdade do Salmo 1, mais forte você se torna diante das tempestades. Nada consegue arrancar uma árvore de raízes firmes. Da mesma forma, nada consegue parar uma mente disciplinada, uma alma fortalecida, um espírito inabalável. E veja o detalhe, dá o seu fruto na estação própria. Isso significa que existe um tempo para florescer, mas o florescimento é inevitável. Se você permanecer plantado, se você permanecer disciplinado, se você permanecer conectado à fonte, o resultado virá. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Agora eu te pergunto, você tem sido como essa árvore ou como uma folha ao vento? Porque quem é como a folha vive jogado de um lado para o outro, sem direção, sem firmeza, levado pelas palavras dos outros, pelo medo, pela dúvida. Mas quem é como a árvore, mesmo quando o vento sopra forte, permanece firme porque sabe de onde vem sua força. E aqui está a promessa final desse verso. Tudo quanto fizer, prosperará. Não é talvez, não é às vezes, é tudo. Quando você aprende a se plantar no lugar certo, sua vida inteira se alinha. Seus projetos fluem, suas finanças crescem, seus relacionamentos se fortalecem, sua mente se expande. Porque prosperidade não é sorte, é consequência de estar enraizado no lugar certo. Agora pare e reflita. Você está pronto para ser essa árvore? Porque a decisão é sua. O Salmo 1 não apenas fala da força do justo, mas também revela o destino dos que escolhem o caminho errado. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Você percebe a diferença brutal? De um lado, a árvore firme, enraizada, que dá frutos e prospera em tudo o que faz. Do outro lado, a palha, leve, frágil, vazia. A palha não tem raízes, não tem peso, não tem propósito. O vento sopra e ela vai embora, sem direção, sem resistência, sem valor. Agora me responda, você quer viver como árvore ou como palha? Porque essa é a escolha que você faz todos os dias, não apenas com grandes decisões, mas com as pequenas. Cada pensamento que você alimenta, cada hábito que você repete, cada voz que você decide ouvir, está te transformando em árvore ou em palha. Imagine comigo a cena. Uma tempestade cai sobre um campo. As árvores balançam, mas continuam firmes. Seus frutos podem até cair no chão, mas no tempo certo elas darão novos frutos. Já a palha desaparece, o vento leva, e ninguém sequer se lembra de onde estava. É exatamente isso que acontece com quem vive sem disciplina, sem fé, sem foco. Eles até parecem fortes por um instante, mas basta o vento da vida soprar, basta uma crise, basta uma crítica, e se desfazem. E aqui está o ponto mais forte. O vento sempre virá. Você não tem como evitar os problemas, as dificuldades, os desafios, mas você pode decidir o que será diante deles. Uma árvore ou uma palha, forte ou frágil, enraizado ou perdido. Preste atenção agora, porque eu quero que você entenda. Prosperar não significa viver sem lutas. Significa ter raízes tão firmes que nenhuma luta consegue te arrancar do lugar. A palha não resiste porque não tem onde se segurar. A árvore resiste porque se aprofunda. E eu te pergunto, suas raízes estão profundas? Ou você ainda vive na superfície, se deixando levar por cada opinião, cada medo, cada distração? Quem vive na superfície é palha. Quem mergulha a fundo nos princípios eternos, quem cultiva a disciplina diária, quem fortalece sua mente e seu espírito, esse se torna árvore. Então eu te desafio, a partir de hoje, decida ser árvore, porque só a árvore dá frutos. Só a árvore gera sombra para os outros. Só a árvore permanece em pé quando a tempestade passa. A palha é esquecida, mas a árvore deixa legado. Agora imagine comigo algo que vai mudar a forma como você enxerga sua própria vida. O Salmo 1 termina dizendo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pare e pense comigo. Isso não é apenas sobre o fim dos tempos. Isso é sobre hoje. Isso é sobre como a vida trata aqueles que seguem princípios sólidos e aqueles que vivem sem direção. O justo, aquele que medita, que cria raízes, que se fortalece, sempre permanece. O injusto, o manipulador, o preguiçoso, aquele que vive só de aparência, pode até enganar por um tempo, mas no fim, o caminho dele desmorona, porque a vida tem leis invisíveis, tão reais quanto a gravidade. Você planta, você colhe. Você age com disciplina, você prospera. Você age na preguiça, você colhe escassez. Agora preste atenção em mim, porque essa é a chave que vai abrir seus olhos.
Você não precisa se preocupar com os manipuladores, com os injustos, com os que tentam sugar a sua energia. Eles vão cair sozinhos, porque o caminho deles é frágil. Você precisa se preocupar apenas em manter o seu caminho firme, enraizado, abençoado. Imagine como seria a sua vida se você parasse de olhar para o que os outros fazem de errado e começasse a focar apenas no que você pode fazer de certo. Isso não é fraqueza, isso é estratégia. O ímpio se perde tentando enganar, o justo vence apenas permanecendo firme. E aqui está o detalhe que você precisa gravar agora. O Senhor conhece o caminho dos justos. Isso significa que cada esforço seu é visto. Cada luta silenciosa, cada vez que você diz não para a preguiça, cada vez que você resiste a uma tentação, cada vez que você escolhe o certo mesmo quando ninguém vê, tudo isso está sendo registrado. Nada é em vão. Preste atenção, porque isso é libertador. Você não precisa provar nada para o mundo. Sua raiz não cresce para fora, ela cresce para dentro. A árvore não perde tempo discutindo com a palha. Ela apenas continua crescendo, florescendo, frutificando. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Os que escolhem viver sem disciplina, sem fé, sem raízes, vão perecer no caminho. Não porque Deus os odeia, mas porque a vida não sustenta quem não se sustenta. Agora me responda com sinceridade. Você quer ser contado entre os que perecem ou entre os que permanecem? Se a sua resposta é que você quer permanecer, escreva agora nos comentários: eu sou como a árvore do Salmo 1. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso público, uma declaração de força. Quanto mais você afirma, mais sua mente grava e mais sua vida se alinha a essa promessa. Então comente agora, declare sua raiz e prove para si mesmo que você escolhe ser forte, abençoado e inabalável. Você precisa entender algo que vai te sacudir agora. A vida não perdoa quem anda sem raízes. Se você decide viver conforme as vozes erradas, você não apenas deixa de prosperar, você se destrói por dentro. O Salmo 1 fala de pessoas que são como palha levada pelo vento. E você já viu a palha? Ela não tem peso, não tem direção, não tem valor. É carregada para onde o vento quer. Agora olhe para a sua vida. Você tem sido palha ou tem sido árvore? Seja sincero, porque quem vive de desculpas, quem segue qualquer moda, qualquer opinião alheia, acaba sendo soprado pelo vento do fracasso. Hoje está em um caminho, amanhã em outro, sempre vazio, sempre começando de novo. Mas o homem que planta sua vida no foco, na fé e na disciplina, esse ninguém move. Podem soprar ventos de crise, podem vir tempestades, mas ele continua de pé, com frutos que alimentam não só ele, mas todos ao seu redor. Imagine que hoje é o primeiro dia de uma nova vida. Você acorda e não apenas abre os olhos, mas desperta de verdade. Antes de tocar no celular, antes de se perder nas preocupações, você para por um instante, respira fundo e declara: hoje eu escolho prosperar. Essa simples frase é como a chave que liga a máquina da sua mente para funcionar no rumo certo. De manhã você já dá o primeiro passo prático. Organiza sua cama, toma um banho revigorante, agradece pelo dia e dedica alguns minutos para meditar ou orar sobre o que realmente deseja construir. Não é perda de tempo, é o alicerce. É como afiar o machado antes de cortar a árvore. Quem começa o dia sem direção já acorda derrotado. Durante o trabalho, durante os estudos, durante os negócios, você mantém um hábito simples, mas transformador: foco. A cada tarefa pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? Se aproxima, faça com toda a força. Se afasta, elimine sem remorso. A prosperidade não nasce de fazer muito, mas de fazer o que importa todos os dias. À tarde, quando o cansaço vier, em vez de se entregar à distração, você usa essa hora para alimentar sua mente com conhecimento. Um livro, uma ideia, uma frase poderosa. Lembre-se, sua mente é a fábrica onde a riqueza é moldada. Se você alimenta lixo, o produto será lixo. Se você alimenta grandeza, a produção será abundância. À noite, em vez de terminar o dia com a mente no piloto automático, você fecha o ciclo da prosperidade. Escreva em um caderno: o que eu fiz hoje que me aproximou dos meus sonhos? O que eu posso melhorar amanhã? Essa escrita não é apenas um exercício. É o mapa que transforma dias em semanas, semanas em meses, meses em anos de progresso inquebrável. Agora imagine a semana inteira construída assim. Segunda-feira você planta a semente, define metas claras e pequenas para os próximos dias. Terça você rega essa semente, faz o que prometeu mesmo que seja pouco. Quarta você arranca as ervas daninhas.
Corta maus hábitos, más companhias, pensamentos que drenam sua energia. Quinta, você reforça as raízes. Alimenta sua mente com ideias maiores, expande sua visão. Sexta, você colhe os primeiros frutos. Olha para trás e percebe o quanto já avançou. Sábado, você compartilha. Ajuda alguém, ensina algo, porque prosperidade de verdade não é só acumular, é multiplicar. E no domingo, você descansa e se realinha, porque até Deus nos ensinou que o descanso faz parte da criação. Esse é o guia. Acordar com propósito, agir com disciplina, revisar com clareza e repetir sem parar, dia após dia, semana após semana. A prosperidade não é mágica, é matemática. Pequenas escolhas certas multiplicadas ao longo do tempo geram resultados grandiosos. Agora me diga, você está disposto a viver assim, a transformar sua rotina em um campo fértil onde a riqueza floresce? Se sim, escreva nos comentários. Eu escolho prosperar todos os dias. Esse será o seu pacto com você mesmo. E o que acontece quando alguém decide viver assim, dia após dia, semana após semana? Algo extraordinário. No começo é quase invisível. Você sente apenas uma pequena mudança de energia, como se o corpo respondesse diferente. Depois os resultados começam a surgir onde ninguém esperava. Aquela ideia esquecida floresce. A oportunidade que parecia impossível aparece diante de você. Pessoas que vibram na mesma frequência começam a se aproximar. E então, de repente, você percebe que não é mais a mesma pessoa. Enquanto os outros ainda reclamam, você cria. Enquanto os outros ainda se distraem, você constrói. Enquanto muitos vivem presos em dívidas, insegurança e medo, você caminha com firmeza, colhendo os frutos do que plantou. Mas aqui está a parte mais impactante. Não é só riqueza material. É uma riqueza interior que transborda. Você acorda sabendo quem você é, para onde está indo, e nada mais tem o poder de te parar. Essa confiança atrai prosperidade como um imã. Você entra em um estado em que a disciplina não dói, dá prazer. O foco não cansa, energiza. O trabalho não pesa, porque se transformou em propósito. Com o tempo, você se torna exemplo vivo. Pessoas vão olhar para você e perguntar: como você conseguiu? E sua resposta será simples: eu escolhi comandar minha mente. Eu escolhi viver cada dia como semente de prosperidade. A vida começa a se alinhar de uma forma quase mágica. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua mente se torna o centro de comando, que organiza tudo ao redor. Você não corre mais atrás das coisas, elas começam a correr até você. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que aquilo que parecia impossível se tornou rotina. Vai rir dos medos antigos, vai se orgulhar das batalhas vencidas, vai sentir dentro de si uma força que ninguém pode tirar. Essa é a verdadeira prosperidade. Não apenas ter, mas ser. Ser pleno, ser livre, ser dono de si. E agora eu te pergunto, você está pronto para entrar nesse estado? Está pronto para viver essa transformação extraordinária? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre transformação. Curta esse vídeo se você gostou. E lembre-se, quando você declara, você planta. E quando você planta, a colheita é inevitável.